Então, bom dia, meus lindões. Bom dia para quem vai ver essa aula mais para frente, não vai ver hoje ao vivo, tá? Nós começamos a gravar agora aí. Muito bom dia para vocês. Espero que vocês estejam super bem. Uma segunda-feirinha, né? Nubladinha, topzera para a gente poder, depois de estudar, ver um filmezinho massa, né? Enfim, lindões, é o seguinte: hoje nós vamos fazer uma aula revisional. Nós já terminamos o conteúdo de hidrostática, que está no primeiro livro. Tudo bem? E aí nós vamos, essa aula revisional, por quê que nós vamos fazer uma aula revisional? Além da gente revisar o conteúdo para poder fixar melhor, nós vamos fazer uma espécie de avaliação online, claro, né? Então, hoje nós vamos tentar nos preparar melhor ainda para essa avaliação. Ah, professor, quando vai ser essa avaliação? Nós estamos conversando, né? Nós, quem? Eu e tia Sandra. E aí ela vai sugerir uma data aí, ela vai dar um retorno para a gente, nós vamos postar no site, vocês vão saber quanto vai ser essa avaliação aí, tá? Beleza? Então, primeira coisa que você vai fazer para se preparar para essa avaliação, quando ela chegar, você vai resolver, já que se é que existe esse termo na língua portuguesa, essa lista que eu passei para vocês. Então, eu fiz uma lista bem direcionada, tá? Mas não significa que ela é completa, que só essa lista vai estar bom para vocês. Não, você vai precisar se preparar com as outras listas aí as outras listas que eu preparei para vocês nas últimas atividades, tá bom? Mas hoje, então, vai ser a última semana sobre hidrostática. Na semana seguinte, nós vamos dar continuidade no livro número 2. Nessa semana eu vou gravar as aulas de conteúdo para vocês, vou postar no site, enfim, vai voltar tudo como era antes, tá? Então hoje a nossa aula vai ser sobre a lista que eu postei no site na semana passada. Então, se você não tem aí agora ainda a lista, dá tempo, abre aí o site da escola, vai lá, pega a lista, baixa para você acompanhar os exercícios. Tudo bem? Beleza? Então, a minha lista está no meu telefone celular. Então, eu vou usar o telefone celular para ler a lista, tá? Infelizmente, eu não imprimi a lista para você, para mim, no caso. Aí, mas não tem problema nenhum, eu vou usar a lista do telefone celular aqui. Tamo junto, lindões? Vocês estão bem, galera? Estão bem? Estão de boa aí? Fala comigo aí, alguém. Deixa eu ver aqui como é que tá esse bate-papo com essa galera aqui. Não, eu tô com sono. Tá com som? Quem tá falando agora que eu não vi? Luana. Luanzinho. Show, todos nós. Sono não, pelo amor de Deus, 10h45, libera esse negócio, faz uns polichinelo aí que você vai acordar rapidinho. Vamos lá nesse negócio, nós já estamos falando demais, já passaram 5 minutos. Então, vamos começar então pela essa lista. Quem já começou a trabalhar essa lista aí, fala com honestidade, honestidade. Obrigar não, quem não começou ainda. Fez tudo ontem? Que isso, Fernanda? Fernanda, topzera, massa demais. Acredito que outras pessoas também tenham feito aí. Beleza? Vamos lá, vamos sempre manter o, né? Não deixar nada atrasar não, tá, lindões? E aí a gente vai ser sucesso sempre. Então, vou pegar aqui umas questões para que a gente possa resolver. Então, a questão número 1 da lista, tá aqui na minha mão, aquizinho, ó. Pega aí a sua. É uma questão teórica, tá? Vou deixar ela um pouco mais pro fim, do fim dessa aulinha aqui. Vou começar resolvendo o exercício 2 dessa atividade aqui, beleza? Então eu vou começar pelo exercício número 2, está na página número 1 da lista, da atividade aí. Então vamos lá. Exercício 2 da lista. Dá uma olhadinha no exercício, vê do que se trata, qual é o conteúdo que está ali associado, né? O conteúdo da hidrostática que está dentro. Então eu tenho um vaso aqui, quer dizer, um recipiente, comunicando com outro vaso, está aqui ao lado. Os dois vasos possuem o mesmo diâmetro, beleza? Então, vou tentar fazer aqui com o mesmo diâmetro, no caso, a distância entre as bordas, né? Dos vasos. Então, está aqui. Aparentemente, parece ser um exercício sobre prensa hidráulica, mas não é. É um exercício sobre vaso comunicante. Vamos virar para o quadro. Show. Então aí, os dois lados são abertos para a atmosfera. Confere? Dá uma conferida aí. Vai me atualizando aí o que está acontecendo. Então, os dois lados são abertos para a atmosfera. E aí ele veio e fez o seguinte. Tem dois fluidos aí dentro. Olha só do que se trata o problema. Ele fala assim, em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos imissíveis. Ó, essa palavrinha voltou aí. Então, duvido alguém responder para mim o que são líquidos imissíveis. Fala aí.
Dois líquidos imiscíveis. Deixa eu ver se alguém respondeu. Não se dissolvem. Muito bem, Risa. Que não se misturam, não é verdade. Misturar é estar junto no mesmo ambiente, no mesmo recipiente. Eles estão misturados, mas eles não estão dissolvidos, tá? É isso mesmo que a Risa falou aí. Então, dentro de um vaso, deixa eu tentar fazer um treino aqui, para eu olhar para a figura. Tá? Então, aqui tem um fluido. Aí eu vou representar um dos fluidos pela cor verde. E aqui o restante tem um outro fluido. Ó. Aí minha pergunta é: quem é mais denso? Quem é mais denso? Fala para mim. A água. O fluido, no caso no desenho que eu não vi quem é quem, Fernando, mas eu não sei quem é o A, quem é o B, quem é a água, quem não é, porque eu não terminei de ler a questão, mas só pela figura. Se você bater o olho numa figura dessa aqui, você vai concluir que quem é mais denso? O amarelo, no caso aqui o laranja, ou o verde? Laranja. O laranja é mais denso? Justamente por quê? Porque ele fica na parte inferior desse vaso. Então, se o líquido verde fica em cima, é porque ele é mais leve, então ele é menos denso, beleza? Então ele fica em cima, e o mais denso aqui vai ser o fluido laranja. Beleza. É laranja que tá ali, tá, Risa? Ah, deixa eu ligar uma lâmpada aqui para ver se dá uma clareada melhor aqui no nosso quadro. Vê se melhora, galera. Vê se ficou mais legal. Ou não fez diferença nenhuma. Se não fez, tudo bem. Então, eu tenho uma cotinha aqui, ó. Daqui até aqui tem 20 centímetros. Daqui até aqui tem 20 centímetros. E aí o exercício veio me perguntar, na verdade, eu desenhei essa coluna aqui maior. Essa coluna aqui é bem menor. Eu não olhei a figura bem. Eu desenhar essa coluna menor. Essa coluna de líquido, né? Então, uma coluninha que vem só até aqui, ó. Ela não vai até lá em cima, não. Beleza. Aí a pergunta do problema é justamente quanto vale essa cota aqui. Professor, cota na engenharia e na arquitetura, a gente chama isso aqui de cota, né? É uma medida, né? Uma medida de comprimento aí de qualquer coisa. A gente chama isso aqui de cota. Show? Então a pergunta do problema deve ser quanto vale aquele valor de X ali. Aí, beleza. Ele me deu as informações, ele falou que um é a água e o outro é o óleo. Beleza? Quem é a água aqui no meu desenho? É o laranja ou o verde? Dá para concluir isso? Ele falou que a água tem uma massa específica ou uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico e falou que o óleo 0,85 gramas por centímetro cúbico. Então, confere para ver se é verdade. Então, a pergunta que eu fiz agora é a seguinte. Vou repetir a pergunta. Qual dos dois é a água? Olhando para a figura, é o laranja ou é o verde? Laranja, muito bem. O laranja é água porque eu sei. Porque a gente não afirmou que o mais denso aqui embaixo? Olha, quem é mais denso? A água tem uma densidade maior, então o laranja deve ser a água, então esse aqui é a água, e esse aqui é o óleo. Show? Beleza. Aí a pergunta é, quanto vale esse X aqui? Como é que você vai começar esse problema? Você vai olhar para o teorema de Steven, que o Steven falou o seguinte, pontos de mesma altura em um mesmo fluido possuem a mesma pressão. Então, como é que você vai concluir isso? Ora, esse ponto aqui está na fronteira entre o óleo e a água. Então, ele faz parte tanto da água quanto do óleo. E esse ponto aqui está dentro do óleo. Eles estão na mesma altura. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui estão na mesma altura. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Beleza? Então, o que a gente pode afirmar por Steven? Né? O Steven veio e falou assim, pontos de mesma altura e o mesmo fluido estão sob a mesma pressão. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Foi isso que eu escrevi. Agora,
Quem está causando a pressão no ponto B? Ora, se o vaso está aberto, ele tem aqui, ele está sujeito à pressão atmosférica. Então, quem está causando a pressão no lado B aqui? A atmosfera mais a coluna de fluido do lado B. Beleza? Então, vou vir para cá e vou escrever assim, ó, o ponto B é esse cara aqui, ó. Então, quem está causando essa pressão nesse ponto? Essa coluna de fluido mais a atmosfera. Então, eu vou escrever a pressão atmosférica mais a coluna de fluido. O fluido aqui é o fluido laranja, que é a água. Então, eu vou colocar o ρ da água, a gravidade e a altura daquela coluna ali que eu estou chamando de x. Tá? Primeiro eu vou colocar H. H da água. Na próxima linha eu vou colocar o H, vou substituir o H pelo x. Né? Esse cara aqui é o H da água. Né? Tudo bem? Agora, e do lado esquerdo? Quem está causando essa pressão no lado esquerdo? O óleo, a coluna de óleo de 20 centímetros, mais a pressão atmosférica que está aqui. Então, como ele está aberto, ele está sujeito à pressão atmosférica também. Ah, professor, e se tivesse fechado o vaso aqui, o cara colocou uma tampa, aí não teria pressão atmosférica. Então, do lado de esquerdo, né, que é esse cara aqui, ficaria a pressão atmosférica mais a coluna de óleo. Vou botar assim HOL, tá? Tipo óleo. Beleza? Tudo certo aí? Todo mundo está entendendo? Deixa eu apagar, vou trocar de cor aqui, para a gente não confundir. Então, o meu objetivo está aqui, ó, que é encontrar esse valor de x. Beleza, lindões? Tranquilão? Beleza. Show. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar uma analisada nessa equação. Ó, eu tenho PATM mais PATM. Qual a conclusão que você tira? Que esse número tem que ser igual a esse. Então, na próxima linha, eu já vou tirar a pressão atmosférica. Se você quiser pensar de uma outra forma, de uma outra maneira, o que está acontecendo? Quando você passar esse PATM para o lado esquerdo, ele vai trocar de sinal. Ele vai ficar negativo. Aí eu vou cancelar esse mais PATM com o menos PATM daqui. Então, para economizar espaço, já na próxima linha, eu vou tirar esse PATM da equação. Tudo bem? Pode ser? Todo mundo vai entender? Então vai ficar assim, ó. O ρ do óleo vezes a gravidade vezes a altura de óleo. Vai ser igual aqui, ó, o ρ da água, a gravidade e a altura de água. O PATM eu já tirei. O G também posso tirar. Fernanda, de novo aí, ó. Fiadíssima, Fernanda. Vou dividir a equação toda por G também. Então vai aparecer aqui um G aqui embaixo, ó. E vai aparecer um G aqui embaixo. Então eu posso tirar a gravidade também, né? Que ela vai acabar cancelando essa gravidade com a de baixo. E essa gravidade com a de baixo. Então dividir tudo por G. Então na próxima linha vai ficar o ρ do óleo, a altura de óleo. Do lado direito, o ρ da água, a altura da água. Então, para quem não lembra, o ρ aqui, essa letrinha, que é um P, assim, um pouco, com a perninha, ela é o que a gente chama de massa específica, tá bom? É um conteúdinho lá no primeiro capítulo dessa parte da matéria. Então, agora o que eu posso fazer? Substituo, galera, só vou substituir. Então, aqui, o ρ do óleo vai ser 0,85. Então, 0,85. Ah, a altura de óleo, 20 centímetros. Do lado direito, o ρ da água é 1. O H de água é o que a gente está chamando de X, é a letra X. A altura de água é a letra X. Então agora é fazer 85% de 20. Quanto que dá essa continha aí? X vai ser igual a quanto? 17 centímetros, muito bem. Essa é a resposta desta questão. Beleza? Então essa é a resposta, anota aí, tira um print se você quiser. E a gente vai continuar aí, vamos para a próxima. Show? Podemos ir para a próxima? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, fala aí. Manda ver então. Vamos lá. Próxima questão que eu vou fazer, vai ser a questão número 3, uma questão do Enem. A primeira questão da lista é uma questão do Enem, a terceira também é uma questão do Enem, tá? Dá uma olhadinha aí. Vou apagar esse trem, hein?
Questão número 3. Então, olha essa questão, olha esse problema, tá? É um problema bem comum na engenharia. A galera que faz projetos aí de engenharia, projetos estruturais, projeto hidráulico, eles têm que tomar cuidado com essas questões aqui. Quer ver? Você vai ver do que se trata. Ó, ele fala assim, no manual de uma torneira elástica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Aí ele vem. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo de 18 kPa, não vou falar o que significa, e no máximo 38 kPa. O que esse K significa? Todo mundo está vendo aí, ó? Que o exercício forneceu o seguinte, que uma torneira tem que ter uma pressão mínima de 18 kPa, vou escrever então aqui, ó, que a pressão mínima, posso usar o verde? Dá uma olhadinha, ver se vai ficar legal. Que a pressão mínima tem que ser 18 kPa e a máxima tem que ser 38 kPa. Dá para ver? Dá para ver não? Ó, então vou trocar de pincel aqui, deixa eu fazer com azul. Vamos lá. Então, ele falou que a pressão mínima tem que ser 18 kPa. E a pressão máxima na torneira tem que ser 38 kPa. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: o que é kPa? O que é esse K aqui? Ah, eu tô com 300k de seguidores. Eu tô com 300.000 seguidores. Boa. Então esse K aqui significa 1000. Boa, Fernando. Isso aí. Então esse K significa 1000, tá? Então ele falou o seguinte, ó, a pressão mínima tem que ser 18.000 Pascal, ou pascais, e 38. Na verdade, só um adendo aqui na nossa discussão. Como Pascal é um nome próprio, o plural de Pascal é Pascals. Vocês acreditam? A gente pode perguntar aí para conferir, se você tiver alguma, conferir com a professora. Então, como é um nome próprio, Pascal é o nome de um cara, plural é Pascals, tá? Aí se ficar esquisito, enfim, mas é isso. Então, 38 Pascals e 18 Pascals. Essa é a pressão mínima. Agora vamos continuar a questão que eu já até... Enfim, vamos lá. A questãozinha está aqui, ó. Aí ele fala lá. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou uma casa. Aí vem. Considere a massa específica da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Vamos anotar esse dado. Então ele falou que a massa específica da água, o rhozinho da água ali, o rho da água é de 1000, ou a densidade, né? Quilogramas por metro cúbico. Show. Vou apagar esse P aqui que não era P. Beleza. Aí ele vai lá e... Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, o redutor de pressão é um equipamento que diminui a pressão no cano para que ele não quebre, né? Porque o fabricante da torneira e do cano, eles fabricam os canos com uma determinada faixa de pressão que esse cano suporta. Então ele só suporta uma pressão máxima de 38 kPa. Fora isso, ele vai quebrar, né? O cano vai quebrar. Então, por isso que ele falou exatamente isso que eu li antes. Então, para que a torneira funcione corretamente, ou seja, sem quebrar, sem o uso de um redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa? Certo? Beleza. A caixa está aberta para pressão atmosférica? A caixa, no desenho, ela está aberta para pressão atmosférica, tá, pessoal? Isso aí, ele falou exatamente isso aí, ó. Para pressões de água entre 38 kg, a água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão para acompanhar o produto. Então, a gente fez, isso aí estou lendo o segundo parágrafo. Eu voltei lá em cima no enunciado justamente para poder falar sobre isso. Para falar o quê? Para olhar o quê? Para olhar se a caixa d'água estava aberta, está aberta, mas qual que é o problema? Ele não forneceu o valor da pressão atmosférica aqui. Não forneceu. Tem alguém me ligando, olha só.
Nem está registrado. Está tirando minha atenção. Então, ali não deu o valor da pressão atmosférica, pessoal. Não deu. Então, o que a gente vai fazer? Mas eu posso usar? Posso usar? Posso usar. O que ele está querendo dizer para mim? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou falando sobre isso, Fernando? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, veja bem, se a caixa d'água está aberta, e aí eu estou querendo analisar a tubulação que está saindo da caixa d'água, então vou encher a caixa d'água aqui, ó, de água, aí o cano também vai ficar cheião. Certo? Aí a coluna que ele está perguntando, né, o exercício está querendo que você calcule esse valorzinho aqui de H. Esse é o H que ele quer que você calcule. Qual é o H máximo e qual é o H mínimo. Aí por que eu estou falando isso, Fernando? Porque se a caixa d'água estiver aberta, como está na figura, a figura está aberta, mas na vida real ela fica fechada, porque senão entra mosquito, né? O mosquito bota lavinha lá, então a caixa d'água tem que ficar fechada. Quando você fecha a caixa, você livra a caixa da pressão atmosférica. Quando você deixa a caixa aberta, você está deixando a pressão atmosférica agir. Então faz diferença ela estar aberta ou ela estar fechada. Então, com a pressão nesse ponto aqui, que é o que a gente está querendo calcular, né? Então a pressão nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Então a pressão nesse ponto A, nesse caso com a caixa aberta, seria a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água, calculada por essa formulinha aqui. Aí eu vou fazer a pergunta para você, Fernanda, você calculou sem a pressão atmosférica, não foi? Sim. Então, você considera... E aí, obviamente, tem uma resposta. Como que eu sei que não tem pressão atmosférica? Você não vai poder usar pressão atmosférica, porque o exercício não forneceu a pressão atmosférica. Você está entendendo? Então, apesar da figura estar com a tampa aberta, se eu olhar lá, a figura está com a tampa aberta. Como ele não forneceu a pressão atmosférica, você não pode usar esse valor de pressão atmosférica do exercício do Enem. Tudo bem? Então, a pressão aqui vai ser só causada pela água, pela coluna de água. Aí eu vou fazer a máxima e vou fazer a mínima, vou fazer os dois cálculos. Show? Então eu vou fazer. Qual é a pressão máxima que o exercício, que o cano pode suportar? 38.000. Então vou calcular primeiro a altura mínima e a altura máxima. A altura máxima vai ser usada a pressão máxima e a altura mínima vai ser usada a pressão mínima. Então eu vou calcular agora aqui, ó, H max. Para eu calcular a altura máxima, eu vou fazer pressão máxima. Rho G H max. Aí a pressão máxima, 38.000. O Rho da água, 1.000. A gravidade, 10. E o H max nós vamos calcular agora. Show? Aí eu vou fazer o seguinte, aqui vai dar 10.000, né? Então eu vou passar 10.000 dividindo, vai ficar 38.000 dividido por 10.000. Vai ser o H max. Aí eu vou tirar aqui os 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo e dividir 38 por 10 vai dar 3,8. Então eu vou ter um H max aí de 3,8. Vamos usar o redutor de pressão. Então dá uns 4 metros aí. E agora eu vou fazer o mínimo. Então nós temos o H max aqui, ó, que está aqui em cima. Agora eu vou fazer a conta para calcular o H mínimo. Então o H max eu fiz aqui, eu vou calcular o H mínimo aqui no cantinho, para poder usar bem o quadro. Então o H mínimo eu vou calcular usando a pressão mínima, que são os 18 lá. Então vai ficar como aqui, ó, na minha equaçãozinha? Vai ser a pressão mínima vai ser causada pela altura mínima. Aí qual é a pressão mínima? 18.000. Então vou colocar 18.000. O Rho da água, 1.000. Gravidade, 10. Eu vou encontrar o H mínimo. Vou passar dividindo aqui esses 10.000, né?
E aí a gente vai chegar num valor, a ideia é a mesma, né, de divisões aqui, eu vou dividir esse 1000 com o 1000 de baixo, vai ficar 1,8 ali a resposta. Então, o H mínimo vai ser igual a 1,8 metros. E essa é a resposta final. Qual é a letra, Fernando? Fala aí. Letra A. Show. Resposta letra A. A de amor. A de amor. Perguntas. Fala aí pra mim. Só lembrando, eu não usei a pressão. Se tivesse aberta, teria a pressão atmosférica aqui. Como está fechada, então aqui está fechada aqui, ó. Aí, por isso, a pressão atmosférica saiu da conta. Beleza? Ok? Perguntas, quem quiser fazer pergunta aí. Então, ó, mais ou menos aí, aproximadamente, 4 metros, né? Então, a cada 4 metros eu preciso colocar um redutor de pressão, então. Porque a pressão que essa torneira especificamente suporta é igual a 3 volts. Já aconteceu de vocês, por exemplo, ir num prédio, lá um prédio de 5 andares, suponhamos. Aí você vai abrir a torneira no último andar. Aí você abre a torneira, a água sai com uma certa pressão. Quando você vai lá no primeiro andar e você abre a torneira, rapaz, a água sai com uma velocidade do chuveiro também, sai uma cachoeirona, né? Não é maneiro? Por quê? Porque a água está saindo com mais velocidade? Porque quanto mais distante da caixa d'água estiver, quer dizer, quanto mais alta a caixa d'água estiver, maior pressão, maior velocidade. Show? Explicaçãozinha aí. Vou apagar, então, vou escolher mais uma questão. Fernando, você tem alguma questão que você queira, que você não conseguiu e tal, tá com alguma dúvida? Não só a Fernanda, mas qualquer um aí, só para eu ficar ciente. Não, eu consegui, mas a 4 eu fiquei meio confusa. Ah, então tá, nós vamos fazer a 4 agora, então era que eu iria escolher mesmo. Pagar, hein? Questão 4. Vou fazer o desenho aqui, aí vocês tenham paciência. Quem já tiver com a questão, pode ir dando uma lida na questão enquanto eu desenho. Então tem um objeto aqui totalmente submerso, beleza? Está dentro da água. Um objetinho está ali. O objeto é esse vermelho aqui, ó. Então, o objeto está dentro da água. E esse aqui é um fio que está preso num teto, né? Suporte qualquer, enfim, fala que é teto aí. Aí agora vamos entender o que a questão está querendo? Então vamos lá. A questãozinha está vindo falando o quê? Falando assim, ó. Pedro. Uma pedra cujo peso vale 500 newtons. Então vou anotar esse dado aqui no cantinho. Ele falou que o peso da pedra
500 newtons. Aí eu anoto esse dado. Aí ele vem e fala assim: é mergulhada e mantida submersa dentro da água em equilíbrio por um fio. Opa, equilíbrio. Equilíbrio implica, sabe o quê? Repouso. Ou seja, as forças se anulam, né? A força atuante, a força resultante em qualquer direção é zero. Beleza? Isso que significa equilíbrio aqui, ó. Esse terminho que o exercício falou. Então, isso aí você viu lá no primeiro ano. Aí ele fala: este fio está preso a uma barra fixa, como mostra a figura. Então, esse fio está preso a uma barra fixa. Beleza. A barra está aqui, perdão, e o fio está aqui. Aí ele vai lá e fala assim: sabe-se que a tensão no fio vale 300 newtons. Ora, tensão é a mesma coisa que tração. Então, tração lá na mecânica, a gente representa a tração utilizando a letra T, tatu. Então aqui, ó, tração aqui, ó, ele falou que vale 300 newtons. Aí você guarda esse dado. Ele fala: marque a opção que indica corretamente a densidade da pedra. Caraca, cara, ele quer que você calcule a densidade da pedra. Esse é o objetivo da questão, a pergunta do problema. Aí ele deu a densidade da água, ele mandou você usar 1 grão por centímetro cúbico, só que você não é menino, você vai entender o seguinte: as unidades estão dentro do sistema internacional, né? Porque Newton. Então eu não posso usar aí a unidade de medida grama em centímetro cúbico, jamais, tem que ser quilograma por metro cúbico. E aí lá no vídeo eu ensinei para vocês como é que transforma de grama por centímetro cúbico para quilograma por centímetro cúbico. Tem uma lógica, aí eu ensinei a lógica lá, agora eu só vou falar como é que faz, multiplica por 1000, tá bom? Beleza? Aí ele vem, já a pergunta está ali do problema, e quer que você calcule a densidade da pedra. Caraca, galera, e agora? E agora, onde tem densidade da pedra? Ó, massa da pedra, volume da pedra, só aí, né? E a gente sabe o quê? Que densidade é a relação entre a massa, a relação é a divisão, né? Entre a massa da coisa e o volume que essa coisa ocupa ali. Então, se ele quer que você calcule a densidade da pedra, beleza? Eu preciso saber a massa da pedra e o volume da pedra. A massa da pedra é de boa. Por quê que a massa da pedra é de boa? Porque se eu tenho peso, eu tenho a massa. Se eu tenho um peso de... Aqui está um resumo de Brasil Escola. UOL. É simples, no espaço nada tem peso e por isso os astronautas flutuam, o que não quer dizer que... O Google fica ouvindo a gente o tempo inteiro, né, galera? Que doideira isso, né? Fica ouvindo mesmo. Você fala... Acho que você já deve ter percebido isso. Ah, eu falei assim: nossa, estou precisando comprar uma escova de dente. Quer ver? Quando abrir o Mercado Livre ali, vai estar aparecendo escova de dente. Deixa eu voltar aqui, eu até esqueci o que eu estava falando. Pera aí. Ah, agora lembrei. Se eu tenho um peso de 700 newtons, qual é a minha massa? Minha. 70. Boa, Isa. Então, se ele me fornecer o peso do objeto, que é 500, tem como encontrar a massa desse objeto? Ó, daqui de baixo aqui, ó, vocês enxergam daí? Enxerga esse pedacinho aqui? Então, aqui o quê? É daqui, ó. Se eu sei o peso da coisa, ora, peso, né, massa vezes a gravidade? Ora, se eu sei que o peso vale 500, a massa, eu sei que a gravidade vale 10. Ó. O peso é 500. Tá aqui, peso. A massa é o que eu quero e a gravidade é 10. Pegou aí a visão? Aí se eu dividir esse cara aqui, se na próxima linha, na linha aqui de baixo, eu fizer 500 dividido por 10, eu vou encontrar a massa. Então, a massa dessa pedra ali é 50 kg. Todo mundo já sabe desse trem aí. Beleza? Beleza. Então, veja bem. Eu já sei a massa do objeto. Ele está querendo saber a densidade. Falta encontrar quem? O volume do objeto. Aí você fala: caraca, mano, e agora? Galera, calma. Vamos refletir um pouco aqui. Como é um exercício que fala sobre forças, o que a gente tem que fazer? A técnica é: representa as forças primeiro no problema. Vou representar as forças que estão aqui dentro desse problema.
Então, quais são as forças que atuam nessa pedra? Né? Eu não sei se é uma pedra, falando pedra, não sei se é. Depois alguém me conserte aí, se não for pedra. Quais são as forças que atuam nesse carinha aqui? Ele está na Terra? Tá. Então, a primeira força que eu sempre tenho que colocar ali é o peso. O peso é vertical para baixo. O centro da Terra está sempre embaixo dos seus pés. Então, a força peso sempre vai vir aqui, ó, vertical para baixo. Então, vai colocar peso. Peso para baixo. Só que esse objeto não desce. Ele não desce por quê? Porque eu tenho a força de empuxo para cima e tem um fio também, o cabo aqui está segurando. Então tem duas forças para cima. Eu tenho o líquido que está querendo empurrar o cara para sair dele, né? A gente viu isso. Nós vimos que o nome dessa força é chamada força de empuxo e também tem a força de tração ali atuando. Então, ó, tem o empuxo para cima. A gente está chamando de P, força de empuxo, flechinha. E, além disso, eu tenho a tração para cima. Tem essas duas forças aí atuando para cima. Certo? Certo. E aí, o exercício não falou que a gente está em equilíbrio? Ora, se a gente está em equilíbrio, o que eu posso afirmar sobre essas forças aqui? Elas se anulam. Se elas se anulam, com certeza essas duas juntas são iguais ao peso. Então, as duas forcinhas somadas têm que dar o peso. Então, eu vou escrever exatamente isso que eu falei aqui agora. Vamos escrever assim, ó, que a força de empuxo mais a tração tem que ser igual ao peso do objeto. Só assim ele fica parado. O que eu faço agora nessa linha? Eu vou começar a substituir o que eu tenho de informações. Se tiver pequenininho demais, vocês falam, tá? Que eu escrevo um pouco maior. Então, eu vou substituir o que eu tenho de informação e o que eu tenho de fórmula também. O que eu tenho de informação? Tração. Tem de informação peso também. Então, eu tenho esses dois números. E aí eu vou colocar a fórmula da força de empuxo. Vocês vão ver onde eu vou chegar, né? Onde vocês querem que você chegue. Então, qual é a fórmula da força de empuxo? Quem não lembra? O ρ do líquido, a gravidade e o volume de líquido deslocado. Essa é a fórmula de empuxo. Mais a tração 300, o exercício que forneceu, igual ao peso. O exercício que forneceu aqui seria o 500, tá bom? Vamos colocar aqui então 500. Show. Esse volume de líquido deslocado, você concorda que é o volume do fluido? Perdão, vou repetir, vou refazer minha frase. Esse volume de líquido deslocado, você concorda que é o volume do objeto? O volume que o objeto desloca é seu próprio volume. Por quê? Porque ele está totalmente dentro do fluido. Ó, o que eu estou precisando, que eu já tenho a massa, se eu encontrar o volume do objeto, né? Eu vou e mato a questão. Então, esse VLD é o volume de líquido deslocado. No caso aqui, nesse caso em especial, é o volume do objeto, é o que o objeto ocupa, né, no espaço. Aí, a densidade da água eu vou usar em quilograma por metro cúbico, tá? Então, densidadezinha da água que o exercício forneceu aí, ó, o ρ da água, ele forneceu 1 grama por centímetro cúbico. Aí, passando isso para quilograma por centímetro cúbico, ficaria como? Deixa eu só trocar o pincel para não embolar com a conta ali de cima. Vou trocar a cor do pincel, peraí. Vamos fazer de vermelho aqui, ó. Ele me deu a densidade da água. Só que ele me forneceu isso em grama por centímetro cúbico. Sacanagem. Então, eu vou transformar para quilograma por centímetro cúbico. Por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro do sistema internacional. Então, para transformar, é só você multiplicar qualquer número, qualquer valor de massa específica em grama por centímetro cúbico, você multiplica por 1000. Aí você vai encontrar esse valor já em quilograma por metro cúbico. Aí sim, tá? Agora só correr para o braço, ó, aqui, ó. 1000, gravidade 10, volume de líquido deslocado é o que eu quero, que é o volume que eu estou precisando para encontrar aqui, ó. Igual 500 menos 300. Passei o 300 para o lado de cá aí, ó, subtraindo. Então, nas próximas linhas vai ficar como aqui? 10.000 vai passar dividindo. Então, vai ficar assim. O volume de líquido deslocado vai ser essa diferença, no caso, vão ser 200, dividido pelos 10.000, porque aqui 1.000 vezes 10 dá 10.000, né?
Beleza? Eu estou pulando alguns passos matemáticos aí, só para economizar espaço. Então, 200, posso tirar esses 2 zeros aqui de cima com 2 zeros de baixo, e aí fica 2 dividido por 100, dá 0,02. Então, esse volume de líquido deslocado aqui vai dar 0,02 metros cúbicos. É a resposta? Ainda não. Para eu encontrar a resposta, que é a densidade, eu venho aqui e uso a paradinha. Ó. A densidade do objeto vai ser a massa do objeto dividido pelo volume de líquido deslocado por ele. Ah, professor, por quê? Já falei que o volume de líquido deslocado pelo objeto é o próprio volume do objeto, que ele está todo dentro do líquido ali. Então, agora é só resolver o problema de dividir aqui, ó, a massa dele, que é 500, pelo volume de líquido deslocado, que é 0,02. Quanto que vai dar esse valor aqui? (2.500). Muito bem. Quilograma por metro cúbico. Essa é a resposta. Eu sei que essa é muito grande. Por que ela tem um nível de dificuldade superior, maior? Envolve muita coisa aqui nesse problema. Então, envolvem as forças, envolve você entender o equilíbrio, envolve transformação de unidades de medida, né? Beleza? Tem algumas informações que estão intrínsecas também. Por exemplo, ele deu peso, você vai ter que encontrar a massa para poder resolver o problema. Então, é um problemão, tá bom? É bem complexo mesmo, a dificuldade bem alta dessa questão. Mas tá feitinha aí, se tiver alguma dúvida, você pode falar agora. Sete, deixa eu ver a 7, Fê. Eu não queria resolver todas. Vamos fazer assim. Eu não queria resolver todas, que a ideia da lista é vocês trabalharem. Então, se o professor resolve todas as questões, você vai ficar você não, alguns alunos, espero que nenhum, vai querer ficar olhando a resposta e a resolução e o problema. A resolução vai tentar aprender decorando como é que não é assim, né? Tem que praticar o conteúdo. Vamos ver essa 7 aqui que a Fernanda pediu. A 7 tem um cubo, boa. Parecida com uma questão que você pediu para mim do livro, lembra, Fernanda? Que estava perguntando qual era a altura que ficava dentro do fluido, né? Quanto do objeto fica dentro do fluido? Parecia muito, é igualzinho uma questão que nós já fizemos. Essa questão 7 aí. Era a que eu ia fazer na sequência mesmo? Tá. Tem a 6 aí. Essa 7 é grandinha. Tem a 6 aí. Posso fazer essa 6 antes, Fernando? Fala de essa 7 fala de força de empuxo. E a 6 fala sobre pressão hidrostática. E eu queria fazer mais um para reforçar esse conteúdo aí com os meninos. Então vamos fazer a 6, na sequência a gente faz a 7. Vamos lá. Essa 6 daria para marcar sem fazer a conta. Daria para fazer essa 6 aí, mas nós vamos fazer a continha em caso precise. Então vamos lá, essa 6. A 6 fala assim: 6. Daqui a pouco eu vou escolher alguém para poder ler uma questão, hein? Prepare-se. O valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que corresponde a uma atmosfera. Um mergulhador se encontra nesse lago a uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 3 atmosferas. Sabendo que a densidade da água do lago vale, aí ele deu 1 grão por centímetro cúbico, é água doce, não um lago de água doce.
e o módulo da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a profundidade em metros em relação à superfície que esse mergulhador se encontra? Beleza? Eu falei aí que seria água doce. Se fosse água salgada, a densidade seria maior ou menor? Então, aí eu falei assim, ó, como a densidade que ele deu é 1 grama por centímetro cúbico, eu concluí que seria a água. Aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte, se fosse água salgada, a densidade seria maior ou menor? Seria maior. Por quê? Porque eu estou adicionando sal dentro da água. Aí você fala, tá, e daí, professor? E daí, lindões? Que densidade é a relação entre massa e volume. Quando eu coloco sal dentro da água, eu altero o volume? Altero o volume, mas eu altero muito mais a massa. Então, como eu altero muito mais o número de cima do que o de baixo, o resultado, né, dessa divisão, que é a densidade, é cada vez maior. Então, quando eu estou na água do mar, eu estou em um fluido mais denso, por isso que é mais fácil de boiar. Por isso que é mais fácil de boiar, porque a água do mar é mais densa, quer dizer, a diferença de densidade entre você e a água do mar cresce. Então fica mais fácil para você boiar, porque o empuxo, que é quem te ajuda a flutuar, né, a boiar, ele depende da densidade do líquido e do volume de líquido deslocado, né? No caso. Então, o sal faria com que eu aumentasse aqui enfim, o sal faria com que a densidade do líquido aumentasse. Aí o que eu ia fazer? Aumento, enfim, todos. Esse produto aqui vai crescer. Quem é esse produto? É o empuxo. Então, ó, quando eu estou dentro da água salgada, eu flutuo com maior facilidade, né? Aí, facilidade aí vai depender de cada um, porque eu não sei flutuar bem, não. Já falei com vocês. Agora vamos lá, então, para o que se pede, aí, porque a questão está querendo. Não tem nada a ver com essa parada de densidade aqui. Então, tem um mergulhador dentro de um lago. Vou fazer esse desenho rapidinho, prolongando, né? Então, tem um lago aqui. Ele falou que a pressão na superfície do lago, a pressão aqui, ó, na superfície do lago, é 1 atmosfera. E ele falou que esse valor de 1 atmosfera é 1 vezes 10 elevado a quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? Beleza, falou ali. E aí tem um cara dentro desse lago aqui. Então, tem um cara aqui do lago. Em um ponto, então vamos supor, por exemplo, que o cara está aqui nesse ponto. Esse ponto A aqui. O cara está aqui nesse ponto e a pressão nesse ponto A, ele falou que são 3 atmosferas. E aí ele está querendo que você determine qual é a profundidade que esse mergulhador se encontra. E ele está querendo que você determine esse cara aqui, ó. Esse H. Então esse aqui é o nosso objetivo. Beleza? Beleza. Se o cara estivesse na superfície, aqui, ó, ele estaria sofrendo a pressão de 1 atmosfera. Aí ele vai mergulhando, e ele mergulhou a uma altura que a pressão atmosférica triplicou. Aí ele está querendo que você calcule qual é a altura ali. Tá? Beleza. Então vamos resolver essa questão. Então vamos resolver essa questão como? Ora, quem está causando a pressão no ponto A? Pessoal, me ajuda aí a montar essa equação. Então, quem está causando a pressão no ponto A? Fala para mim. Atmosfera, boa. Mais a atmosfera mais essa coluna de água, né? De água doce. Então, essas duas coisas somadas, boa. Essas duas coisas somadas estão causando essa pressão. Então, quem está causando a pressão no ponto A, né? Então, eu fiz essa pergunta aí. Ué, essa é a pergunta que eu me fiz. Aí agora, então, eu vou responder essa pergunta. Ora, já respondi, na verdade, né? Vou responder matematicamente. A pressão no ponto A está sendo causada pela pressão atmosférica mais a coluna de água.
A pressão que uma coluna de água causa é calculada dessa forma aqui. Parece muito com a fórmula do empuxo, né? Só muda o seguinte, que na fórmula do empuxo é o volume de líquido, é volume que está aqui no último termo. E na fórmula da pressão é a altura. Então o nosso objetivo está bem aqui, ó. Quem não percebeu ainda, o objetivo nosso está aqui. Então, o que eu faço agora? Coloco o que eu tenho de dados, tá? Só que veja bem, a gravidade, o valor da gravidade, só para a gente ficar norteado aí, ó, a gravidade, ele mandou você usar 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Você fala, tá, e daí? E daí, que se eu usar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado nessa fórmula, todo mundo tem que estar dentro do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. E PATM não está. Então eu vou ter que fazer uma transformação. Vou ter que transformar 3 atmosferas para Pascal. Aí ele me deu essa informação aqui, que é o que eu vou usar. Ele falou o seguinte, que cada atmosfera equivale a 10 a quinta Pascal, que é uma unidade do Sistema Internacional para a pressão. Então é só substituir. Então vamos lá. A pressão no ponto A vale quanto? 3 atmosferas. Então vou colocar aqui 3 atmosferas. 3 ATMs. A pressão atmosférica é uma atmosfera mesmo. Mais densidade da água. Aí ele me deu em grama, né? Ele falou que a densidade da água era 1 grama por centímetro quadrado. E aí a gente já viu que para transformar é só multiplicar por 1000. Transformar para quem? Para quilograma por metro quadrado, para ficar dentro do Sistema Internacional. Então, estamos aqui, ó. Tenho aqui os dois dados já com a unidade dentro do Sistema Internacional. Então aqui eu colocaria 1000 vezes a gravidade, 10 vezes a altura, que é o que eu quero. Aí existe esse problema agora de eu estar colocando a atmosfera com um Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Aí eu vejo, então, uma necessidade de trocar esse ATM aqui por Pascal. Aí sim eu vou conseguir resolver a questão. Então aqui ficaria como? 3 vezes uma pressão de uma atmosfera, que é 10 a quinta. E aqui, 1 vez a atmosfera, que é 10 a quinta, mais 10.000 vezes H. Fechou? Entenderam aqui por que eu tive que transformar? Sim? Muito bem, Nalanda participando aí também, show, massa. E agora, galera, eu vou resolver a equação, tá? Então, primeiro eu vou passar esse cara para o lado esquerdo, então vão ficar aqui 3 vezes 10 a quinta, menos 1 vezes 10 a quinta. Isso vai ser igual aos 10.000 vezes H. Tá? Então, eu passei esse cara para o outro lado, ele ficou negativo. Ele passou subtraindo, porque aqui nós estamos fazendo uma soma, né? Então, 3 menos 1 dá 2 vezes 10 a quinta. Então, aqui nesse resultado aqui vão aparecer 2 vezes 10 elevado a quinta. Isso vai ser igual aos 10.000 H. Show? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então tá. Então, vamos fazer só essa divisão. Ó. 2 vezes 10 elevado a quinta, dividido por 10.000. Isso vai ser igual a H. Quanto que dá essa resposta aqui, então? Quanto que é H? Ah, professor, poxa, 10 a quinta, olha, coloca o que significa então 10 a quinta. 2 vezes 10 a quinta, que é 1 mais 5 zeros. Dividido pelos 10.000 que estão aqui, ó. Isso é o H. Professor, que eu não entendi, ó. Eu transformei o 10 a quinta, eu tirei a potência de 10 aqui. Para quê? Para a gente conseguir... Eu não faria assim, mas é para que a gente possa fazer esse entendimento melhor aqui. 3 zeros com 3 zeros, aí sobrou mais um zero aqui, ou seja, 2 vezes 10, 20. Boa, Fernando? Então a altura aí, ó, 20 metros. Só que eu não vou fazer isso com vocês, não. Eu vou dar o macete logo direto. Quer ver o macete direto? Galera, grava isso. Questão do Enem. Caiu no Enem, caiu qualquer prova. Na vida real também é verdade isso. A cada 10 metros de profundidade, eu aumento uma atmosfera. Então, quando você vê algum vídeo aí eu vou repetir o que eu vou falar. Que eu falei. A cada 10 metros que eu desço na água, eu aumento uma atmosfera. Beleza? Então agora eu vou fazer uma pergunta. Se eu estiver a 50 metros de profundidade, qual
a pressão lá embaixo. 50 metros. Perdão, 50. A pressão atmosférica, Fernanda, não é 10 para cada 10 metros? Boa, 6, Guilherme. Fernanda quase chegou aí. Bernardo também. Não, Bernardo também quase chegou. São 6. Por quê? Cada 10 metros, uma atmosfera. Só que já tem aquela atmosfera lá em cima. Então eu tenho que somar. Isso, já tem uma atmosfera. Isso mesmo, Guilherme. Então eu vou somar 1 mais 1 mais 1 e mais a atmosfera que sempre vai estar existindo, né? Porque o mar está aberto aí para a atmosfera, graças a Deus. Então eu estaria com 6 ATMs. Show de bola. Então caiu uma questão, por exemplo, essa questão agora, daria para você matar, fala a verdade, sem fazer conta. Porque se a pressão lá embaixo é 3 atmosferas, já tem uma aqui, para cada 10 metros tem mais um, então estaria 20 metros, foi o que a gente encontrou aqui de resultado. Show? Beleza. Só que se tratando de água salgada, é um pouquinho a mais. Aí você fala assim, professor, onde que isso está no nosso dia a dia? No nosso especificamente não, mas no dia a dia de algumas pessoas está. Mergulhadores, que é uma profissão, não é só de lazer nem de turismo, o mergulhador é uma profissão de verdade, quem trabalha em plataforma de petróleo, quem trabalha em navio, tem sempre equipes de mergulhadores para fazer manutenção lá no casco, né? Ou nas estruturas da plataforma, ou ir lá embaixo, lá onde a broca está perfurando o fundo do oceano. Então, o mergulhador é uma profissão. Então, o que os caras têm que tomar cuidado? Eles vão descendo na água, beleza? A cada 10 metros que eles descem, eles têm que dar uma esperada, eles têm que esperar. Porque a cada 10 metros vão aumentar uma atmosfera. Aí, por que eles têm que esperar? Porque senão machuca o tímpano do cara. O cara tem problema no tímpano. O tímpano é uma membrana muito sensível a variações de pressão. É assim que a gente escuta, na verdade. Então, quando eu vou descendo na atmosfera, a água vai começando a pressionar o tímpano e vai dando dor. Então, o cara desce 10 metros, espera. Desce 10 metros, espera. Para subir, a preocupação é maior ainda, porque ele desceu lá. Vamos supor, então, que ele foi para 20 metros de profundidade. Está lá embaixo trabalhando, fazendo uma solda, enfim. O cara vai querer subir. Se ele subir direto, vai ter problema no ouvido. Então ele tem que subir 10 metros, aí para, espera um pouquinho, a gente chama isso de equalizar. Aí sobe mais um pouquinho, espera um pouquinho, beleza? Show? Por isso que, se alguém já ouviu falar desse negócio que eu tô falando? O mergulhador tem que esperar? Sim, Bernardo? Show? Já. Pode falar, Lindão. Você viu isso aonde, Bernardo? Ah, eu não lembro não, mas acho que eu já vi no Discovery, eu acho. Massa. Foi lá, eu me amarro no Discovery, a gente tem nada pra fazer e assiste Discovery. Um programa, aliás, É, fala de eu lembro programa de agora. TV, é massa. Um programa de TV que eu adoro, sabe o quê? Programa de culinária, de comida, dá uma fome danada. Vamos lá então, Lidões. Fernando, eu falei que eu faria a 7, só que a 7 fala sobre força de empuxo. Eu queria me atrever e ir lá embaixo e ver a 10, que fala sobre prensa hidráulica, que é um outro conceito que a gente mexeu. Tudo bem? Posso fazer essa 10 primeiro, depois a gente volta naquela lá? Beleza, Fernando. Então vamos nessa 10 aí. Olha essa 10, galera. Pessoal, tô aproveitando a quarentena para aprender, para fazer uns treinos, assim, umas coisas que eu sempre quis fazer e nunca disponibilizei tempo. Eu tô fazendo um curso de música online, por incrível que pareça, dois tipos de música. E tô querendo fazer uma aula de canto também. É um momento interessante aí para vocês, se vocês tiverem disposição, grana também, né? Tem que ter. Aí aproveita esse tempo aí para aprender uns troços diferentes, né? Vai matar ninguém, não. Pelo contrário, né? Questão 10. Questão 10. Alguém tá aproveitando esse tempo para fazer uma coisa tipo assim? Um curso, sei lá? Alguém? Ninguém?
Ninguém matriculou no curso nenhum, não? Você também não? Tu também não, Guilherme? Só lendo? Pô, show, Isa. Top. Ixi, show, lindo, lindo, Ah, lindo. eu tô. Ah, é, velho? Eu tô aproveitando pra focar mais na minha aula de inglês que eu nunca fazia. Massa, Bernardo, show. Eu, tipo, meu curso é 3 vezes na semana, eu sempre fazia uma ou nenhuma. Boto fé, entendi. Aí E tô aproveitando pra fazer os três. massa demais. E tá saindo, tá. Ah, e comecei também, fiz dois cursos de marketing digital também. Poxa, que legal, cara. Isso é um troço. Ó, depois dessa quarentena, eu já estou vendo a internet de uma outra cara. A internet tá diferente, as pessoas estão. Você vai ver, vai aparecer muita coisa de marketing, essa questão de marketing online, uma área muito legal. E a Yasmin falou que tá fazendo curso de make online também, né, Yasmin? Massa, cara. Você já gostava disso aí, Yasmin? Já manjava de alguma forma? Começou do zero ou não? Ah, que legal. Pô, que massa, galera. Mais alguém? Alguém tá fazendo alguma coisa assim diferente? Ah, a Risa manja muito? Ah, show. A Yasmin já te maquiou, Risa? Ah, bota fé. Mas de qualquer forma ela manja muito, né? Show. O dia que você precisar aí de uma maquiagem grátis, você já sabe para quem que você vai pedir. Vai naquela formatura, né? Vai naquela aniversário de 15 anos. Isso mesmo. Pede pra Yasmin aí. Show. Aliás, não só Yasmin, todo mundo. Eu vou falar até com a Bruna que tá ali também. Ó, amor, já temos já alguém que você pode pedir aí. Fazer um desconto pelo menos, né, Yasmin? Show. Tia Sandra tá aí, tia Sandra? Que legal, eu nem te vi, não sabia que você estava aí não. Beleza, lindões. Vamos lá então nesse trem. Aproveitem para aprender alguma coisa. Leiam, leiam. Top. Vamos lá nesse 10 aí. No interior de um pneu de bicicleta, a pressão é de aproximadamente 2,5 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Vou anotar esse dado. Espera aí. A pressão no interior de um pneu de uma bicicleta é 2,5 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. Aqui. Beleza. Notei. Aí vamos lá. Já sei. Vou dar um pause. Espera aí. Bernardo, eu disse que você teria sua oportunidade de indicar Amém! essa questão. Amém! Minha hora Vai. chegou. Calma aí. Quem vai ser? Deixa eu ver quem está na sala. Uma pessoa que nunca fala assim. Guilherme, tá aí? Henrique? É você mesmo. Bora, Gui. Questão 10, tio. Boa, Bernardo. Dá um tostão da sua voz aí. Vai lá. Guilherme, nós estamos na lista de exercícios que eu postei no site sexta-feira. Tá aqui, ó. Abre aí se você não tiver. Se você tá no, se você não tiver como que você tá no celular, aí eu entendo. Vai lá. Ah, então dá então. Então abre no celular aí essa lista e bora. Tá vendo aí, Tia Sandra, como é que a gente pega? Qual página? Olha só. Vamos escolher outro. Vai, Bernardo. Eu escolhi outro. Não tem Chama problema. você, Bernardo. Elisa, pode ser Elisa, então. Manda, vai lá, Elisa. Elisa. É você, Elisa. Manda ver. Tá no celular, Elisa também. Ah, não vai dar pra ela ler, ela tá no telefone. Verdade. Bernardo, você tem quem pra você chamar? Você pode falar Alice, você pode falar Guilherme.
Stephanie. Stephanie, manda ver, Stephanie. Mas anda logo, não demora não. Vamos lá. Vamos lá. Perde o aquecimento aqui, vai lá. Isso aí, Yasmin. Quem foi que me escolheu a última vez pra me vingar? É. Foi o Antônio. Antônio tá aí? Não tá, né? Vai, Yasmin, então, logo pra. Oxi. Tá Yasmin? bom, eu leio. Vai lá. No interior de um pneu de bicicleta, a pressão é de aproximadamente 2,5 vezes 10 newton por metro quadrado. Para encher o pneu até tal pressão, é utilizada uma bomba cujo êmbolo, acho que é êmbolo, possui um diâmetro de 6 centímetros. Qual o valor da força mínima em newtons que deve ser aplicada sobre a manivela da bomba para encher o pneu da bicicleta? Considere os atritos. É um exercício de prensa hidráulica. É um exercício de prensa hidráulica. Porque, olha só, ver se vocês entendem que essa bomba de encher bicicleta é uma prensa hidráulica. Por quê? Porque eu começo com um diâmetro. Então, eu começo a bomba com um diâmetro. E aí, do nada, eu vou fechar assim, vou tentar imitar a bomba, mas era, enfim. Do nada, a bomba muda de diâmetro para a mangueira que você vai encaixar na roda. Certo? Aqui tá vazado, né? Então, eu tenho um êmbolo, tá? Se atentem para o sinal. Tem um êmbolo, que é essa partezinha aqui, onde eu vou aplicar uma força e vou causar uma pressão. Aí, dentro aqui tem ar. Então, faz conta que isso aqui tudo é ar, ó. Aí, o ar vai sair de um lugar onde eu tenho um certo diâmetro. Se eu fosse olhar esse disco aqui por cima, esse êmbolo por cima, seria assim, ó. Seria um perfil aí, né, de uma circunferência. E aí, esse fluido aqui, quando eu causar essa pressão, esse fluido vai escapar para a mangueira. Aí, aqui nessa partezinha aqui, certo? Vai ter uma estrutura, né, que chama de pisto, e aí vai encher o pneu da roda. Então, eu estou saindo de um vaso com diâmetro e estou indo para um vaso com diâmetro menor. Quando eu causar essa força aqui, que eu vou chamar de força 1, aqui eu vou produzir uma força grandona no pisto, que a gente chama de pisto, né? Vou produzir uma força 2 bem grande aqui. Tudo bem? Só que essa não é a pergunta do problema. A pergunta do problema é: qual é a força que eu vou ter que causar aqui mínima para poder o ar conseguir vencer a pressão dentro do pneu? Então, a pressão nessa ponta aqui, ó, a gente já sabe que é a pressão do pneu, que é a pressão interna do pneu. Tem aquele P lá que eu falei para que eu anotei ali em cima, ó, que são os 2,5 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, o que eu tenho que fazer? Pelo menos, no mínimo, eu tenho que causar uma pressão igual à pressão interna do pneu. Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Para o ar entrar, eu vou ter que causar uma pressão um pouquinho maior que essa aqui. Aí eu consigo vencer o pisto da roda e o ar entra. Tudo bem? Ou não? Fala isso. Então é uma questão que fala sobre prensa hidráulica. Beleza? Beleza. Então o que você está querendo? Que eu calcule qual é a força que eu vou aplicar nessa área para causar uma pressão mínima, pelo menos igual a essa pressão aqui. Se eu causar uma pressão um pouquinho maior, o ar vai entrar no pneu. É isso que ele está querendo que você faça. Então, a pressão no êmbolo aqui, que eu chamei de êmbolo 1, então a pressão no êmbolo 1 tem que ser igual a essa pressãozinha aqui, pelo menos. Na verdade, tem que ser maior. Mas eu não vou usar o sinal de maior, não. Seria esse sinalzinho aqui, né? Lembra? Tá? Vamos botar igual. Aí eu vou encontrar o valor de F, e aí eu sei que a partir daquele valor ali o ar vai conseguir entrar. Porque se eu causar uma pressão maior aqui do que aqui, o ar quer fluir de maior pressão para de menor pressão. Então, se eu causar uma pressão igual, o ar vai ficar pelo menos parado. Então, vamos supor que, primeiramente, que é igual, né? Lá no final a gente conclui, ó, a força tem que ser maior.
Pode, claro. Na verdade, o mais lindo seria, né, uma física de terninho e gravata, seria eu vir aqui e escrever maior. A pressão no êmbolo 1 tem que ser maior do que aquela pressão lá na roda. Aí o ar vai conseguir entrar. A Fernanda perguntou, Michel, é mais rápido fazer F é igual a P vezes A? Fernanda, eu vou usar essa ideia, inclusive. Olha só, a pressão no interior do pneu, eu já sei, tá aqui. Essa pressão aqui vai ser, eu vou calcular essa pressão usando essa ideia aí que a Fernanda falou. Vou usar essa ideia aqui, ó. Quem é pressão? É a força 1 dividido pela área 1. Isso aqui tem que ser maior do que a pressão interna do pneu. Beleza? Agora, eu tenho a área aqui, ó. Beleza? De uma circunferência. Como é que eu vou fazer para calcular a área de circunferência? Eu já sei que é π r ao quadrado. O π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Para encontrar o valor de F que eu tenho aqui. Então, Fernando, ó, o que eu vou fazer, ó? Só para poder você entender que o que eu estou escrevendo aqui é exatamente o que você vai falar aí, ó. Eu vou passar esse A para o outro lado multiplicando. De boa? Porque eu quero encontrar a força, eu não quero encontrar a área, a força dividida pela área. Eu vou passar esse A para cá que está dividindo, para o outro lado multiplicando. Então, olha só o que vai acontecer. A força 1 tem que ser maior do que a pressão vezes a área 1. Lembrando que a pressão nós já temos. Deixa eu escrever de vermelho aqui. Então, a pressão eu já sei qual é a pressão lá no interior do pneu da bike. Então, vai ficar aqui pressão vezes a área número 1. Agora, vamos dar uma pausa para a gente lembrar como é que calcula a área. Eu já falei aqui, então vai ser o seguinte, ó. Sabemos que a área vai ser π r ao quadrado. Ele forneceu para mim o diâmetro ou o raio do êmbolo? O que ele forneceu? Diâmetro ou raio? Quem for responder já bota logo o valor também. O diâmetro, certo? Então, ó, para quem não lembra, o diâmetro é a distância de uma borda a outra passando pelo centro. Isso aqui é o diâmetro, é D. Ou seja, tem dois raios aqui, tem um raio mais um raio. Então, se ele me deu o diâmetro, e eu sei que diâmetro são dois raios, aí ele me deu o diâmetro valendo 6 centímetros, então vou colocar aqui, ó, 6 é o diâmetro, 2 vezes o raio, ou seja, 6 sobre 2 é o raio. Então, um raio aí de 3 centímetros. Ah, professor, não precisava nem fazer conta, né? Não precisava, mas tudo bem. É que a gente mostrar da onde eu tiro os valores. Agora, eu não vou colocar nada aqui em centímetro, nada fora do Sistema Internacional de Unidades Medidas. Ah, meu professor, por quê? Porque a pressão que ele me deu está dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, eu não posso usar centímetros aqui. Aí, para transformar centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Então, se eu dividir 3 centímetros por 100, eu vou ter o seguinte valor para o raio em metros. Então, se eu dividir o 3 aqui por 100, para passar para metro, eu vou ter 0,03 metros. Esse aqui é o valor do raio que eu vou usar na minha formuleta. Então, agora, eu vou pegar essa equaçãozinha e vou mandar ver. Então, vai ficar assim, ó. A força 1 tem que ser maior do que a pressão, eu vou deixar aqui primeiro, né? P, vezes a área. E quem é a área? Π r ao quadrado. Agora, vamos manda ver. Então, F1 vai ser igual. Alguém prepara a calculadora aí, tá? Então, 2,5 vezes 10 elevado à quinta vezes π. Aí o exercício falou para a gente usar o π de alguma forma. Ele falou assim, ó, use π igual a 3. Se não falou nada, eu vou escolher um valor mais de boa. Usar 3, show. Ele falou, ó, use π igual a 3. Então eu coloquei 3 aqui, tá de outra cor, vezes o raio, só que é ao quadrado. Então, 0,03 ao quadrado. E agora, hein? Quando eu vou elevar um número ao quadrado, a terceira potência, eu não gosto de deixar um número assim, né? Em termos decimais, eu prefiro usar um número em notação científica, que para mim fica mais de boa o entendimento. Então, se você quiser fazer assim, ou fazer em notação científica, fica, né, o seu critério aí.
como o objetivo aqui é a gente adiantar, eu vou usar já o resultado da Fernanda, que a Fernanda já fez aí 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. Beleza, Fernanda? 0,03 ao quadrado. Fechou? Ó, 0,3. Quanto vai dar? Você fez 3 vezes 0,3, mas não é isso, né? A ideia é você fazer 0,3 ao quadrado. Fernanda, ó, o 3 está fora do quadrado, ó. Então é só isso aqui que é ao quadrado, tá? Vai dar, eu fiz a conta aqui rapidinho, vai dar 0, aí vamos colocar aqui na próxima linha. Ficaria 2,5 vezes 10 à quinta vezes 3 vezes isso aqui, ó, vai dar 0,1234. Tá bom? Por isso que eu não gosto de fazer números decimais aqui elevados ao quadrado, ao cubo, enfim. Que acaba que a gente se confunde. O que eu faria? O que o Michel faria? Vem aqui no cantinho aqui só para eu ensinar para vocês o que eu faria. Ó. 0,03 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Certo. Elevado ao quadrado, olha só como é que vai ficar na próxima linha. Eu faria 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9, e potência da potência, só multiplicar o expoente, então ficaria 10 vezes menos 2 vezes 2. Sabe que negócio de potência da potência? Lembra disso? Aí é uma álgebra massa aí. Então ficaria 10 elevado a menos 4, que foi isso que eu coloquei aqui. Ficaria super de boa, por quê? Porque eu tenho uma potência de 10 à quinta e aqui apareceu a potência de 10 a menos 4. Aí ia ficar tranquilo, mas enfim, isso aí é pessoal, né? Cada um vai fazer a conta da maneira que achar mais conveniente. Então esse 10 à quinta aqui vai fazer essa vírgula aqui andar 1, 2, 3, 4, 5. Vai virar um 90 aqui. Beleza? Então vai ficar aqui 2,5 vezes 3 vezes 90. Fechou? 2,5. Aqui é 10 à quinta, então daria 1, 2, 3, 4, mais 1, 5, 90. Vezes 3 vezes 2,5. Quanto que dá essa conta toda aí? Fala aí, Fernando. 675? E é a resposta final. Letra C. Então, a força tem que ser maior que isso. Se for igual, não vai encher o pneu. Ela tem que ser maior do que 675 litros. Ou seja, 67,5. Se eu pegasse uma pessoa de 67,5 quilogramas e colocasse ela pendurada ali, né, subisse totalmente em cima dessa bomba que encher, ela conseguiria colocar o ar para dentro. Show? Show? Então nós temos aí agora, nós temos 8 minutos. E eu queria discutir... Aí, Fernando, não deu para a gente resolver aquela questão, tá bom? Mas aí a gente dá um jeitinho na próxima aula, a gente resolve e tira essa dúvida sua. E eu queria que a gente desse uma olhada na questão número 1, para finalizar. 1. Pode ser? Questão número 1? Então a questão número 1 é uma questão do Enem. Olha só como é que o Enem cobra. O Enem cobra igual a questão número 3, que nós já fizemos, que dá para fazer conta, que é para fazer conta. Mas também cobra de uma forma teórica, que é a questão número 1. E você só vai conseguir resolver essa questão aqui porque você estudou no Castro Alves. Que se você estudasse em qualquer outra escola, você não iria conseguir resolver essa questão. Quer ver? Olha aí. Questão número 1. Dá uma olhada. Número 1. Deixa eu apagar o quadro aqui. Rapidinho. Entendeu?
Olha só a questão número 1. Ele fala assim: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento é apropriado de 20 kPa. Então ele falou que a pressão lá para o funcionamento lá é de 20 kPa, ou seja, 20.000 pascals. Aí vamos lá. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Beleza. Aí ele fala, o valor da pressão da água da ducha está associado à altura. Então ele fez aí um esqueminha, igual eu havia feito já na outra questão, que era um esqueminha assim, né? Tem a caixa d'água lá. Aí aqui eu vou desenhar só de perfil, não vou fazer 3 dimensões não. E aí o cano... Oxe, fechei o celular. Droga. Vamos lá, o cano faz isso aqui, ó. O cano desce aqui da caixa d'água, tá? Faz uma curva e sobe. Aí ele está perguntando, essa pressão máxima aqui, ela está associada a quem, né? Essa que é a pergunta. Ela está associada a quem? A qual altura? Aí o exercício deu diversos valores de altura aí. Só pintar aqui o caninho rapidinho, tem água dentro. Ora, galera, você usa qual a ideia aqui? Você usa o teorema de Stevens, que fala que pontos de mesma altura estão sob mesma pressão. Ou seja, esse ponto aqui, que é a saída, que é o nosso objeto de estudo, está dentro do fluido. Mesmo que ele esteja escoando, não tem problema, ele está dentro do fluido. E esse ponto está na mesma altura que esse ponto aqui, ó. Aí, calma. Então, por Steven, eu tenho certeza que o ponto A tem a mesma pressão do que esse ponto B aqui. Líquidos de pontos de mesma altura e o mesmo fluido usam a mesma pressão. Tá, beleza. Agora, quem está causando a pressão no ponto B? Quem está causando essa pressão aqui? A atmosfera. Tudo bem, se tiver aberta a caixa d'água. Mais essa coluna de fluido aqui, ó. Beleza? Que, no nosso caso, é o H3. Então, a resposta aí dessa questão é H3. Beleza? Olha aí para você ver se não é. Então, a pressão do ponto B está sendo causada por quem? Pela atmosfera, mais aquela coluna de líquido aqui, que eu estou chamando de H3. Então, ele colocou um montão de outras coisas aí para confundir. Essa não é a única questão, essas questões que eu coloquei aqui sobre pressão não são as únicas questões que caíram no Enem. Tem várias outras questões que falam desse assunto aqui. É um assunto bem recorrente no Enem, que é hidrostática. Então, quando você chegar lá no terceiro ano, focar em hidrostática. Tudo bem, lindões? Então, faltam só 4 minutos para a gente terminar a nossa aula. Não vou tomar mais tempo de vocês, mas eu queria que vocês olhassem a questão 10 depois. Tá falando aqui lá do Mar Morto. Você ouviu falar que no Mar Morto você não tem como afundar, você não consegue afundar. Ora, o nome dele é Mar Morto. Por quê? Por conta da quantidade de sal. Por conta daquela quantidade de sal, não existe vida ali naquela região, né? Pelo menos os biólogos falam que é verdade isso. Então não existe vida por quê? Porque o mar é morto. Por que ele é morto? Porque ele é cheio de sal. Aí isso explica por que a gente não consegue afundar lá. Porque como a densidade é muito grande, muito maior que a da água, por quê? Porque tem muito sal naquela água ali. Aí a força de empuxo fica grandona. Estou falando da questão 10, tá? A última da lista. Ó, só para terminar, hein? Como a densidade lá no Mar Morto é muito grande, o empuxo também vai ser muito grande. Ou seja, você vai ter que fazer... A força que o Mar Morto está fazendo para te jogar para cima é muito maior do que seu peso. Você não consegue afundar. Tem outros lugares também que você não consegue afundar. Sabe onde? Diz que tem um vulcão em erupção em algum país aí, agora me foge a memória. Você pula, é lama, um montão de lama. Você pula, não tem fundo, porque o fundo está lá embaixo, né? Mas a pessoa não consegue afundar, porque a densidade é muito grande. A densidade da lama ali é enorme, então a pessoa também não consegue afundar. Beleza? Isso tem a ver com o nosso conteúdinho aí. E diz que lá em Bonito, que fica aqui agora lá no norte, não me falhou agora qual é o estado. Bonito é uma região, né, muito linda, inclusive.
lá também tem um lugar onde você não consegue afundar na água. Você pula, tem uns caras que pulam, dá uma bananeira lá, pula, aí rapidinho já tá na superfície, não dá para afundar também, justamente por conta da densidade alta da água. Lá tem muito mineral naquela água lá, e a força de impulso fica grandona. Lindões, tamo junto, boa semana para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para mim, beleza? Fiquem com Deus, beijão no coração. Fui. Tchau, Nalana. Falou, Bernardo. Falou, Risa. Tchau. Tchau, Guilherme. Tchau, Gabriele. Alice. Tchau, Ana. Falou, Marcos. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, lindões. Beijo no coração. Fui, hein?